entrarem lá e dar o boa tarde lá, tá? No chatzinho ali. Antes de eu começar a falar da aula de hoje sobre pH, eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também. Eu vou disponibilizar para vocês também lá no Moodle esse material que está aqui, que é o Manual de Análises Microbiológicas, tá? O Atlas de Microbiologia e também o coisa de análise do Adolfo Lutz, para vocês, tá? Hoje está meio complicado lá, eu vou aproveitar e colocar esse material para vocês. Então, olha só, a aula de hoje é sobre pH e POH. Vocês já devem ter estudado, e a gente já fez em aula prática, a análise de pH do leite. Né? Da onde vem esse pH? Alguém está levantando a mãozinha aí? Ah, tá, é só para... Se vocês tiverem dúvida, vocês levantem a mão aqui, clica em levantar a mão, tá bom? Então, olha só. A escala de pH foi criada baseada na equação de dissociação da água, né? Do equilíbrio da água. Então, nós temos que a água, H2O, no estado líquido, se dissocia em dois íons. O íon hidrogênio, que tem uma carga positiva em meio aquoso, e o íon hidroxila, que tem uma carga negativa em meio aquoso. Bem, toda equação, toda solução que está em equilíbrio, ela tem uma forma de ser expressa, tá? E a gente chama isso de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio da água, o Kw, né, é dado pela produto entre a concentração de hidrogênio pela concentração de hidroxila. O termo Kw de constante, e o W vem de water, de água, é dada para verificar, por exemplo, na água pura, o que a gente tem? Um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é dado porque a concentração do íon de hidrogênio é igual de hidroxila. Né? E quando você faz a medição e determina essas concentrações, você observa que cada um deles se apresenta na concentração de 10 a menos 7 mol por litro. Então, a concentração de hidroxila e a concentração de hidrogênio é igual a 10 a menos 7 mol por litro de cada um deles, ok? Quando eu vou para a fórmula da constante de equilíbrio, vocês observam que é um produto, né? Ou seja, a concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxila. Como cada um deles é 10 a menos 7, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, multiplicação de potência, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 7 mais menos 7, menos 14. Ok? Bem, nós temos três situações em relação à solução de equilíbrio da água. Quando a água é pura, né, ou a gente chama também de solução neutra, ou seja, a concentração dos íons é igual, eles não diferem em si, eles estão balanceados, totalmente equilibrados, né, eu tenho a água neutra, tá? A solução neutra, pH neutro. Quando a solução é ácida, olha o que acontece. A concentração de hidrogênio é maior que 10 a menos 7. E a concentração de hidroxila menor que 10 a menos 7. Observem que na água neutra os dois são iguais, cada um está com concentração de 10 a menos 7. Para haver acidez, a concentração de hidrogênio tem que ser maior. E para ela subir, a de hidroxila tem que descer. Ok? Quando a gente vai analisar uma substância básica, uma solução básica, é exatamente o contrário. A concentração de hidrogênio é menor que 10 a menos 7 mol por litro e a concentração de hidroxila é maior que 10 a menos 7 por litro. Dito isso, o que aconteceu? Os químicos eles acharam melhor aplicar o inverso da concentração, né, também chamado inverso do logaritmo, o cologaritmo, que é também chamado inverso do logaritmo, nessa solução. Então, quando eu tenho o cologaritmo, eu tenho o inverso do logaritmo aqui, ó. Colog de x é igual a menos log de x, que é igual a 1 sobre log de x. Se eu aplicar o inverso do logaritmo na fórmula da constante de equilíbrio da água, eu vou ter o seguinte:
Vocês lembram que o KW dá 14, né? Porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 14. Aí, aplicando o log, dá 10 a menos 14 aqui. Concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxila. Eu aplico o log, o menos log, de 10 a menos 14, menos log da concentração de hidrogênio, mais menos log da concentração de hidroxila. O Sorensen, que é um químico dinamarquês, ele propôs, quase 200 anos atrás aí, que o inverso do log fosse substituído pela letra P de potencial, ok? Então, ao pegar e resolver o inverso do log, e na primeira parte do KW aqui, menos log de 10 a menos 14, ele perde a base e o sinal menos, vira 14. Então, menos log de 10 a menos 14, dá 14. E o menos log da concentração de hidrogênio, ele substituiu a expressão menos log pela letra P de potencial, ok? Ou de potência, tá? E o menos log da hidroxila por P, e aí nós temos que 14 é igual à soma de pH mais POH. A soma do pH mais do potencial hidrogeniônico mais o potencial hidroxiliônico, nós temos que é igual a 14. Ok? E aqui, desmembrando, né? Nós temos que pH é igual a menos log da concentração de hidrogênio e POH é menos log da concentração de hidroxila. A partir do momento que a gente adota essas duas denominações, a gente pode analisar de novo no perfil do caráter de cada uma das substâncias. Por exemplo, quando a substância está neutra a 25 graus, essa é a temperatura normal para a leitura de pH, tá? A 25 graus. Qualquer coisa acima ou abaixo tem que fazer correção. O pH-metro já faz isso automaticamente, por isso que a gente sempre faz a calibração dele antes. Então, olha só. Numa solução neutra, onde a concentração de hidroxila é igual à de hidrogênio, e elas estão na concentração de 10 a menos 7, pH é igual a POH, que é igual a 7. Por quê? Se eu aplicar menos log de pH da concentração de hidrogênio, eu tenho pH. Menos log da concentração de hidroxila, eu tenho POH. E menos log de 10 a menos 7 dá 7. Então, quando eu tenho uma solução em equilíbrio, ou seja, uma solução neutra, a concentração de hidrogênio é igual a de hidroxila, que tem uma concentração geral de 10 a menos 7. Quando eu aplico o inverso do log, eu tenho que pH é igual a POH, que é igual a 7. Ok? Dúvidas até aqui? É mais teórica essa parte, tá? Bem, e numa solução ácida? Olha só, numa solução ácida, vocês lembram que a gente tem que a concentração de hidrogênio é maior que 10 a menos 7 e a de hidroxila menor que 10 a menos 7. Só que, quando eu aplico o menos log, olha o que acontece. Menos log da concentração de hidrogênio é pH, não é? Mas quando eu aplico menos log de maior que 10 a menos 7, o sinal inverte, ele é maior, ele fica menor, e o 10 a menos 7 perde a base, perde o sinal e vira 7. Então, olha só, o pH menor que 7 para ser ácido, não é? Qualquer substância que apresente um pH menor que 7, ele é ácido. E nessas condições, o POH é maior que 7, ok? Uma solução básica. Na solução básica, nós temos exatamente o inverso. A concentração de hidrogênio é menor que 10 a menos 7 e a de hidroxila maior que 10 a menos 7. Quando eu aplico o inverso do log, o menos log, eu tenho que, para concentração de hidrogênio, eu vou ter pH. O sinal de menos vira maior, de menor vira maior, e o 10 a menos 7 vira 7. Então, olha só, numa solução básica, o pH é maior que 7. E o POH menor que 7. Ok? Após essas considerações, a gente observa, então, que foi criada a escala de pH, aonde o maior valor é dado exatamente pelo menos log da constante de equilíbrio, né, que é 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, que dá 14. E o pH varia, a escala varia de 0 a 14. Toda substância com pH menor que 7 é considerada ácida. Toda substância com pH maior que 7 é considerada básica. E substâncias com pH igual a 7 é considerada neutra.
Vocês observem que na escala de pOH, ela é exatamente inversa à escala de pH, ok? A acidez aumenta conforme o pH diminui. E a alcalinidade sobe conforme o pH aumenta, ok? E agora vamos para os exercícios. Olha só. Com ou sem açúcar, o cafezinho é consumido por milhões de brasileiros. Sabendo que no cafezinho a concentração molar dos íons de hidrogênio é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, pergunta, qual é o pOH a 25 graus e o caráter do meio? Olha só, o que esse problema está pedindo? Que eu calcule qual é o pH dessa solução e após determinar o pH, eu descubra qual é o pOH a 25 graus, que é a minha resposta, uma parte da minha resposta. E a outra é o caráter do meio. O caráter do meio, ele quer que você diga se essa substância está neutra, alcalina ou ácida. Ok? Como que nós vamos resolver isso? Nós vamos pegar a concentração de hidrogênio e aplicar menos log. Ok? Eu estou apresentando a tela inteira, né? Eu já deixei aqui prontinho. Eu estava resolvendo lá no outro. Tá? Que é 1. Slide 1. Então, olha só, a concentração de hidrogênio no problema é 1 vezes 10 a menos 5, certo? Mol por litro. Quando eu aplico o log, o menos log da concentração de hidrogênio é igual a pH, certo? E menos log de 10 a menos 5 vai dar 5. Então, ó, o pH desse cafezinho é 5. Mas ele não quer o pH, ele quer o pOH, o potencial hidrogênio iônico a 25 graus. O que é que eu faço? Eu sei que a soma do pH com pOH dá 14. Então, eu substituo o pH por 5, que eu achei aqui em cima, ok? Mais o pOH dá 14. Isolo o pOH e passo o 5 com o sinal trocado. Então, o pOH vai ser 14 menos 5, 9. Então, olha só. O problema está me pedindo que eu ache qual é o pOH a 25 graus, eu já achei aqui, é 9. E qual é o caráter do meio? Olha, o caráter é dado pelo pH. Então, se o pH é 5, ele está abaixo de 7. Abaixo de 7, ele é ácido. Então, eu tenho que procurar a resposta 9, ácido. Que é exatamente a letra E. Ok? Entenderam? Alguma dúvida? Não, meninos inteligentes demais, agora. Não, peraí, dá uma seguradinha. Como é que é esse finalzinho que o senhor falou aí? Aqui, ó. Nós temos a concentração do cafezinho 10 a menos 5, né? Isso. Quando eu aplico o inverso do log, eu encontro o pH 5, ok? Na fórmula de constante de equilíbrio da água, eu sei que se eu somar o pH com o pOH, eu encontro 14, certo? Certo. O pH que eu calculei é 5. E eu já tenho que o resultado final tem que ser 14. Então, pH mais pOH é igual a 14, 5 mais pOH vai dar 14. pOH vai ser, o 5 passa para lá com o sinal trocado, 14 menos 5, 9. O pOH que está pedindo aqui no problema, ó, qual é o pOH a 25 graus, eu calculei aqui, deu 9. E qual é o caráter do meio? O caráter do meio, ou seja, a característica dessa solução, é dada sempre pelo pH. Entendi. Isso. O pH eu já tinha calculado antes, deu 5. Um pH 5 é o quê? Ácido. Ácido. Tá certo. Mas o pOH é 9, porque o problema pede pOH. Então a solução vai ser 9 ácido. A resposta 9 ácido, letra E. Beleza? Show de bola. Show de bola. Olha esse probleminha capcioso aqui. Quem consegue resolver ele? Se você resolver esse problema, a questão 2 aqui, você entra na FUVEST, viu? Você pode ir para a USP. Olha só. Ao tomar 2 copos de água, uma pessoa dilui seu suco gástrico, que nada mais é que uma solução de ácido clorídrico, de pH 1, tá? Então a solução está com pH 1. De 50 para 500 ml. Há uma diluição nisso aí, né? De 50 para 500 ml. Qual é o pH da solução resultante após a ingestão de água? Como que a gente resolve isso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Para vocês verem com cuidado.
para o slide 2. Ok? Olha só o probleminha. Eu tenho que a minha solução de ácido clorídrico, né, lá no estômago, está com pH 1, não é? Eu transformando o pH 1 na base 10, o que eu tenho? 1 é igual a 10 a menos 1. Não é? 10 a menos 1 mol por litro. Porque se eu aplicar menos log de 10 a menos 1, não vou obter 1, que é o pH? Então, olha só. A primeira parte da minha questão é pegar o pH e transformar na base 10. 10 a menos 1 mol por litro. Ele me falou que a pessoa, ao beber os 2 copos de água, ela diluiu o líquido, o volume, de 50 para 500. Bem, se eu estou diluindo, eu estou fazendo uma razão de proporção entre as duas, não é? Então, 50 ml dividido por 500 vai dar 0,1. Ok? 0,1, o que eu tenho que fazer? Transformando isso aqui na base 10, eu tenho que é igual a 10 a menos 1. Certo? Transformando esse número decimal 0,1 em potência de base 10, eu tenho 10 a menos 1. Bem, como eu tinha uma concentração de 10 a menos 1 mol por litro, e agora eu diluí em 10 a menos 1, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter 10 a menos 2. Ok? 10 a menos 2 vai ser a concentração final. Aplicando o menos log dessa concentração, eu tenho um pH de 2. Porque ao aplicar o inverso do log, a base 10 some e o sinal também. Ok? Então, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. Aplicando o inverso do log, de 10 a menos 2 para achar o pH, pH 2. Ok? Ok, eu acho que eu não entraria na USP. Não? Sério? Uhum. Que pena. Eu faria medicina lá. Então, a nossa alternativa aqui, letra B, 2. Ok? Tá bom. Se você não vai entrar na USP, vamos tentar a Viçosa, então? Ah, bora, é Viçosa. Só bora. Partiu. Olha a questãozinha de Viçosa. Para que uma solução de ácido clorídrico tenha um pH aproximadamente igual a 2, sua concentração em mol por litro deve ser de... Essa não precisa nem fazer cálculo. Essa questão 3 aqui não precisa nem fazer cálculo. Por quê que eu não preciso fazer cálculo? Eu acho que é a letra D ou não? Quem que acha que é a letra B, gente? Letra D, não B. D? É. Não, não é a D de dado, não. Cuidado. É B de bola. Muito mesmo, D de bola. É a... É a letra A, tá? Sabia que a era a resolução letra tá A. aqui, ó. Tava só Olha testando. só. Tava só testando. Não contavam com a minha astúcia. Exatamente. Então, olha só. Se eu pegar essas concentrações aqui, ó, em mol por litro, e for transformar na base 10, eu tenho que 0,01 é igual a 10 a menos 2. E assim vai. 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2. E aí eu vou fazendo o restante. Quando eu aplicar menos log de 10 a menos 2, eu vou ter o pH 2, não é? E ele não está me falando aqui, ó, para que uma solução de ácido clorídrico tenha um pH aproximadamente igual a 2, sua concentração em mol por litro deverá ser de 0,01. Então, alternativa A. Não precisaria nem fazer cálculo, tá? Só bater o olho, você já resolve isso aqui. Ou não, tem eu. Essa questão número 4 aqui da Federal de Uberlândia, eu não vou cobrá-la, tá? Porque ela é mais da área de química, não é da área mais que se volta para alimentos, tá bom? Então, essa aqui e a 5 também. A 5 são duas coisas que a gente não usa muito na área de alimentos, não. Mas a 6 é da nossa. Então, olha só. Em um potenciômetro, que é um pHmetro, se faz a leitura de uma solução 0,001 molar. Lembrando que a unidade molar é mol por litro, tá? De hidróxido de sódio. Olha, nós estamos usando a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio muito forte, que é uma solução altamente alcalina básica.
que aí ele dá até a informação que é utilizada na neutralização do ácido lático. Essa aqui é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Sabendo que o grau de dissociação é total, ou seja, 100% dessa substância se dissociou, o valor de pH corresponde a... E agora, hein? Olha só, a solução é 0,001 molar de hidróxido de sódio. Como ela é uma solução básica, o que eu vou achar? Primeiro eu vou achar pOH, não é? Ó, por que eu vou achar pOH? Porque eu sei que ela é uma base. Certo? Então, olha só. Se a concentração de hidroxila é 0,01 mol por litro, eu vou ter que é igual a 10 a menos 3. Certo? Certo. Aplicando menos log de 10 a menos 3, eu tenho que o pOH, o potencial hidróxido iônico, é 3. Se eu aplicar naquela fórmula constante da água lá, pH mais pOH é igual a 14, eu vou ter que pH é igual a mais 3 é igual a 14. Passo o 3 para o outro lado com o sinal invertido, pH é igual a 11. Vocês entenderam por que o pH é 11 e o pOH é 3? Porque eu sei que essa substância ela é alcalina, ok? Então, ela tem que estar na faixa do pH alcalino. Então, a resposta para essa questão é letra D. Ok? É fácil, né? Mais ou menos. Essa questão 7 da Federal de Pernambuco aqui, ela também, apesar de envolver refrigerante, ela é mais química. Tá? Ela não está voltada muito para a parte que a gente está voltando do pH aqui. Mas essa da VUNESP aqui, tá? Ela é muito boa porque faz parte do tratamento de efluentes das nossas indústrias de alimentos. Então, olha só, essa questão também ela é muito boa. As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Então, observe que nós temos uma faixa de pH entre 5 e 8 de rejeitos, né, da indústria que ela pode lançar nos rios. De efluentes que ela pode lançar nos rios. E aí ele mostra aqui, as indústrias 1, 2, 3 apresentam as seguintes concentrações de mol por litro, tanto de hidrogênio quanto de hidroxila. E ela dá um quadrozinho, por exemplo, a indústria 1 lança efluentes que a concentração de hidrogênio é 10 a menos 3. A indústria 2, concentração de hidroxila 10 a menos 5. A indústria 3, concentração de hidroxila 10 a menos 8. Certo? E aí pergunta, considerando apenas essa restrição aqui de pH, ó, entre 5 e 8, menor, não pode jogar menor que 5, nem maior que 8. Considerando apenas a restrição de pH, podem ser lançados em rios sem tratamento prévio os efluentes. Aí ele dá da indústria 1, da indústria 2, da indústria 3, das indústrias 1, 2, ou das indústrias 1, 2 e 3. Como que nós vamos calcular isso? Vamos para o slide 5. Eu copiei aqui a tabelinha das indústrias, né? Vamos ver. Na indústria 1, eu tenho que a concentração de hidrogênio é 10 a menos 3. Então, o pH vai ser 3, porque se eu aplicar menos log de 10 a menos 3, eu tenho 3, certo? Na indústria 2, eu tenho que a concentração de hidroxila é 10 a menos 5. Então, na indústria 2, eu tenho um pOH de 5, porque eu aplico... Como é a concentração de hidroxila, eu vou achar pOH primeiro. Então, o pOH vai ser 5, aplicando menos log de 10 a menos 5. Logo, 14 menos 5 dá 9. Então, o pH dessa indústria é 9, desse efluente. Na indústria 3, nós temos aqui 10 a menos 8, concentração de hidroxila. Então, de novo, eu calculo o pOH, eu acho que o pOH é 8. 8 menos 14, eu acho o pH 6. Então, bora ver. Olha só. Efluentes com pH menor que 5, não pode. Tá? Aqui, ó. Efluentes com pH menor que 5, não pode. Então, a indústria 1 está fora. pH maior que 8 também não pode. Então, a indústria 2 também está fora.
só pode jogar efluentes no rio sem tratamento prévio a indústria 3. Então, a resposta seria letra C. Ok? Tá ok. Essa questão cai na prova, tá, gente? Show. Show de bola. Alguém tem alguma dúvida aqui? Como resolve ela? Não, essa aí tá teta. Essa tá teta demais, né? Nossa, mãe do céu. Precisa ver que vai cair na prova. Mas A questão 9 não é o tipo de questão que eu peço também, tá? Porque ela não envolve diretamente pH, ela envolve uma concentração aqui, mas ela quer saber uma outra coisa totalmente diferente do que a gente está querendo trabalhar. Mas a questão 10, ela é supimpa, tá? Olha só, da VUNESP também. Um suco de tomate tem pH 4 e um suco de limão tem pH 2. Sabendo-se que pH é dado pelo inverso do log da concentração de hidrogênio e pH mais pOH igual a 14, calcule quantas vezes a concentração de hidrogênio do suco de limão é maior que a concentração do suco de tomate. Essa também é teta, viu? Vamos lá, pro 6 aqui. nossa! Eu ia falar agora onde apareceu a resposta, eu ia errar feio. Então, olha só. O pH 4 do limão, a gente transforma em base 10. 10 é menos 4, certo? O pH do tomate, que é 2, eu transformo em base 10. 10 é menos 2 mol por litro. Como eu quero saber quantas vezes um é maior que o outro, eu tenho uma razão. Ou seja, se eu dividir o pH do tomate, a concentração do tomate pela concentração do limão, eu vou ter uma razão entre os dois. Então, o que acontece? A concentração do tomate é 10 a menos 2, né? E a concentração do limão, 10 a menos 4. Divisão de potência de mesma base, o que é que acontece? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ter menos 2, menos 4, certo? Uhum. Então, menos 2, menos 4, o menos 4 vai fazer com que o 4 fique positivo. Então, eu vou ter no final menos 2 mais 4. Ok? Menos 2 mais 4 é igual a 2. E 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Ou seja, o suco de limão é 100 vezes mais concentrado, mais ácido que o suco de tomate. Viu como é mole? É. Mole. Mole. Para vocês não terem muita dificuldade, esse material vai estar lá no Moodle também, tá? Tem o gabarito. Uhum. Mas na prova não vai ter o gabarito, gente. Alguma dúvida até agora? Não. Que bom! Porque a nossa aula acabou, como vocês não têm dúvida. Só na prova que vai ter dúvida? Não, né? Porque eu vou saber tudo na prova. Yes! Gosto disso, confiança, cara. Essa é a resposta que o professor gostaria de ouvir, né? Eu tô desistindo. Cara, me engana. Eu tô igual aquela mulher apaixonada, sabe? Me engana, vai! Gente, ó, a hora de vocês tirarem as dúvidas é agora, tá? Se tiver dúvida, fala agora. Ou cai-se para sempre, ou fale no fórum. Eu Ou mandava fale no fórum. Mas manda no fórum para não ficar com vergonha, Amanda? Não, professor, é porque para mim assistir, concentrar na sua aula, eu tenho que ver de madrugada. Então eu tô aqui só para marcar presença mesmo, porque eu não consigo com o menino perto na minha cabeça. Eu tô ouvindo o chorinho dele aí. Eu também, Tá bom. eu assisto essa assim ao vivo, e depois eu não faço anotação nenhuma. Depois, quando é a gravação, eu fico fazendo anotação. Aí é mais fácil. Tá, joia. Então, meninos, então, obrigado pela presença de vocês. Assim que o Google me mandar o link, eu já vou publicar, ponho esse material de apoio todinho, inclusive esse slide. Oi. Que dia que é a prova? A gente marcou para a última semana do módulo, o último módulo. Dia 13, na semana do dia 13. Tem tempo. Calma, não sofra, não. Morrendo assim da hora. Não, faz isso não. Tá?
Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Se cuidem, viu?